Entretanto, a equipa do Olhanense apresenta-se esta noite aqui no Estádio da Luz com João Luís na baliza. No quadro defensivo, João Poeira, Reina, Guaraci e Amaral. Olhão é uma vila de 11.000 habitantes. É um porto de pesca e tem fábricas de conservas e de extração de óleos de peixe. Foi-lhe dada a categoria de vila em 1808 e o seu nome, Olhão, parece provir dos olhos d'água que abundavam naquela zona da costa do Algarve. É um concelho rural de primeira ordem, um concelho fiscal de segunda classe, uma comarca de segunda classe do distrito de Faro, da Diocese do Algarve. Tem ainda, desde 1912, um clube de futebol. Meio campo formado por Jesus, Lobelo e José Rocha. E na frente, Rui Lopes, Admir e Renato. São suplentes Arnaldo, Fernando, Alexandrino, Zezé e Alda. Antigamente, não há dúvida nenhuma que o técnico, o treinador de futebol tinha que ser muito mais rígido, mesmo os próprios dirigentes, as próprias massas associativas quase que obrigavam a isso. Claro que os tempos vão evoluindo, os dirigentes já são muito melhores, as massas associativas já são mais compreensivas e os treinadores também estavam desejosos que chegasse esse momento. Claro que sem esse aspecto, até certo ponto paternal, sem essa amizade, sem essa camaradagem, pois eu acho que não conseguimos fazer nada. E mesmo assim temos os nossos problemas. Temos e às vezes problemas graves que nós não deixamos que continuem e colocamos-nos à vontade para que seja o próprio jogador a resolvê-lo. Eu, por exemplo, aqui no Olhanense já tive 1 ou 2 casos desses, depois os jogadores resolvem, são eles que resolvem, chegando mesmo à conclusão que não agiram bem e tudo fica sanado. Manuel de Oliveira é o treinador e coordenador técnico do Olhanense. Foi jogador profissional de futebol no Sporting, em Lisboa, e na CUF, no Barreiro. Era um médio de considerável reputação e jogou em várias seleções militares que, por volta de 1958-1960, competiam anualmente nos torneios internacionais da NATO. Diz-se dele que é um homem de temperamento difícil e também que é um dos treinadores portugueses que realmente sabe do seu ofício. Foi certamente um dos que mais contribuiu para a fundação em Portugal do Sindicato dos Treinadores. É realmente inadmissível que hoje na primeira divisão e até na segunda divisão existam campos desta natureza. Claro está que o Olhanense não tem culpa absolutamente nenhuma disso, não é? Porque se formos a falar dos principais culpados desta situação, teríamos que ir muito mais longe, muito mais profundo, e isso tem sido analisado, pelo menos nos últimos tempos, em profundidade. Ora, eu acho que o Olhanense tem direito a ter um campo relevado, que aliás
já o iniciou, já o relevou, teve infelicidade, parece-me que a relva não nasceu tão espontânea e com tanta força como se esperava, mas pensam pelo menos em ressemear e fazer um relevado capaz de, no próximo ano, ser apresentado ao público e ao futebol nacional. Não é? Vai em boa velocidade, um drible, vai Humberto à jogada. É rasteirado. É Renato quem vai apontar. Aí está ele a tomar balanço. Parte para o esférico, atira. Golo! Gol do Olhanense! E principalmente quando se trabalha nas condições em que nós trabalhamos aqui no Olhanense, não é? Como acabou de ver, o estado do terreno é um estado que não propicia a grandes trabalhos e a grandes trabalhos de ordem técnica, não é? É claro que num clube modesto como é o Olhanense, pois há sempre muita dificuldade. Os jogadores são sujeitos a grandes esforços, muito mais até a lesões do que os jogadores que trabalham em terrenos relevados e, portanto, é de admirar realmente o esforço destes rapazes que estão sempre prontos para trabalhar, como acabou de ver, não é? Enfim, pois nós fazemos o possível por suprir todas estas deficiências, mas não há dúvida nenhuma que o trabalho está a tornar-se monótono quando se trabalha desta forma, não é? E a monotonia é uma das causas, às vezes, do fraco rendimento das equipas e até de certa saturação, como é o nosso caso, como foi até este momento, não é? No Olhanense jogam, treinam, convivem diariamente um argentino,
4 brasileiros e quase 2 dezenas de portugueses. Por exemplo, o caso do Olhanense, jogadores brasileiros, um jogador argentino, jogadores portugueses. Pois eu não noto absolutamente nada, os jogadores são até bastante camaradas, eu preocupo-me também em dizer-lhes, e eles concordam comigo, que a camaradagem não deve ser só do exterior, mas sim no campo, e eles nisso são 100% amigos e acamaradam, são rapazes que se conhecem bem e que vivem o Olhanense intensamente. Claro que há problemas, e há imensos, mas eu tenho a impressão que os problemas não são levantados pelos jogadores, que são profissionais honestos, sérios e rapazes com vontade de trabalhar. Aqui, por exemplo, os problemas maiores que se criam entre os jogadores, muitas vezes são problemas trazidos do exterior, por pessoas que acompanham com maior ardor, ou com maior amor, ou que acompanham muito com o coração e sem a cabeça os problemas do seu olhanense. Esses é que são os problemas que eu sinto. Ronaldo, a cair, vamos. E... mais difícil, vamos. Boa, Ronaldo. Ronaldo no chão. Isso. Outra vez. E... respira um bocadinho. Isso. Bom. Vamos para o outro lado agora. No chão. Novamente no chão. Vamos lá. E... vamos subir um bocadinho, Renato. Do mesmo lado. Descansa, descansa. Vamos lá, João. Isso. Bem. Vamos ficar com a bola. Tentar. Tenta ficar. Isso. Outra vez, outro lado. Tenta ficar. Não muito bem. Do outro lado. Tenta ficar com ela no ar. Bem. Vou bem rápido. Vamos. E... vamos lá. Tudo no ar. Bem. Vamos lá. Vamos lá. E... mais difícil agora. Vamos. A cair, com efeito. Boa! Do outro lado, a cair. Vamos. E... gol. Do outro lado, a cair. Vamos lá. O jogador de futebol, quando submetido a este trabalho, é submetido a um esforço não só maior, como também começa por perder aquele amor que também se tem pela profissão. É que os jogadores, em certa altura, se as coisas não começam a correr bem de feição, começam a apresentar saturações também de toda a ordem e começam até a dizer e a subcarregar o facto de também jogarem em terrenos pelados, não é? Começam a dizer muitas vezes que a causa dessa saturação e desse cansaço é motivado pelo estado do terreno, pelas condições em que trabalham e que são obrigados até a trabalhar, não é? E há certos momentos que nós temos que agir, mas claro, agir dentro dos limites e agir com toda a calma, com toda a persuasão, para que o trabalho se realize não só em profundidade como em camaradagem. Somos nós que temos que resolver os problemas e, portanto, não temos que olhar, nem temos que dar ouvidos às vozes do exterior, não é? O treino, não sei se reparou, que não é um treino absolutamente rígido, não é? É um treino onde tem que imperar a camaradagem e então os exercícios, pelo menos na terça-feira, que é o início de trabalho, porque aqui no Olhanense a segunda-feira é sempre o dia livre, tem que ser um trabalho assim de alegria, é um trabalho de começo de semana, portanto essa semana tem que ser bem iniciada. Boa disposição, boa camaradagem, para depois entrarmos realmente no trabalho mais em profundidade, que é o trabalho de quarta-feira, no apuro técnico, no apuro tático e até no aspecto físico, em que é realmente um dia violento. A quinta-feira já é um dia destinado mais à parte conjunto, quer dizer, ou pronto para o domingo, e depois vem uma descompressão, quer dizer, um trabalho mais ligeiro na sexta, mais ligeiro no sábado, para depois irmos para a competição.
não sei se reparou que até no aspecto do jogo de futebol, como nós fizemos um bocadinho, pois eu também jogo, eu também faço ginástica, eu também salto, também corro, e parece-me que é esse o melhor caminho a seguir. Eu, pelo menos, tenho trabalhado assim e não me dou mal. Pelo nosso cronómetro passa já alguns segundos do tempo regulamentar. Vai a bola lançada agora para Ademir. Aí vai ele em grande velocidade, completamente isolado. Pode marcar, vai arrematar, atirou ao lado. Incrível! Participaram neste programa Manuel de Oliveira, a equipa de futebol do Sporting Clube Olhanense e em alguns episódios de um jogo do Campeonato Nacional de Futebol que se realizou em Lisboa na noite de 21 de setembro, também a equipa de futebol do Sport Lisboa e Benfica. O resultado foi um empate, 2-2. A todos a Sine Qua Non agradece.